Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 1º de fevereiro de 2022, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, até só amanhã, primeiro dia do mês, a gente quer começar bem. Passando sobre ontem rapidamente, sempre tem um time do bilhete do canal que eu vou zicar. Ontem foi o Maccabi Haifa ali, manteve a invencibilidade, só que não venceu o jogo. O restante foi show de bola, bateram os gols do Dinamo, inclusive a vitória do Dinamo de Zagreb. O Fluminense venceu também. Eu poderia ter colocado o Corinthians, poderia ter colocado o Botafogo, eu acabei colocando o Maccabi Haifa, né? Mas faz parte, tá no bilhete do canal, eu vou zicar. É o seguinte, sobre o Telegram, eu não tenho conseguido conversar muito, eu não estou conseguindo interagir muito com vocês durante essa semana aí, mas é porque eu tenho um filho recém-nascido, é uma parada complicada, só quem já tem filho sabe como é que é, pô, é o primeiro mês ainda, né, na verdade ele tá no primeiro mês, chegando no segundo, então ainda requer muito cuidado, muita atenção e eu sempre vou estar escolhendo meu filho ao invés de escolher o meu trabalho, por mais que eu goste muito de vocês, eu sinto um carinho enorme por vocês, pô, a prioridade é meu filho. Então, eu tô tendo um pouco de dificuldade de conseguir discernir as coisas, de conseguir separar aqui um bom tempo para trabalhar, não no sentido de operar, porque eu tô tentando operar na medida do possível, mas na medida de eu tentar ficar mais próximo de vocês, eu não tenho conseguido, tá? Eu acredito que isso é uma barreira que com o tempo, né, conforme o Nicolas for crescendo aí, pô, pelo menos pelos estudos e pelos amigos meus, antes de um ano ele já consegue amadurecer bem. Eu vou ter mais tempo, já falei para vocês que eu vou fazer live todo dia e eu vou fazer, tá bom? Só que eu peço muita compreensão de vocês porque esse tempo tem sido complicado, não de uma forma negativa, com certeza, porque eu tô ali acompanhando o crescimento do meu filho, mas fica uma forma ruim, né, de relacionamento da gente. Eu gostaria de estar mais próximo, mas vou fazer o possível para isso estar melhorando, beleza? Dito isso, vamos para o que interessa? Primeiro jogo que eu tenho aqui, eliminatórias da Ásia, às 11 horas da manhã tem o Coreia do Sul contra a Síria. É o seguinte, a Coreia ela vai pegar a lanterna do grupo, mais fraca, de 7 jogos não venceu nenhum. A Síria tem 2 empates e 5 derrotas, péssima seleção. Só que a Coreia, ela já está classificada, entendeu? A Coreia ela já está na Copa do Mundo. Faltam apenas 3 rodadas aqui para terminar, não tem como. Na verdade tem, né? Pô, sou burrão aqui, tem que fazer cálculo. Faltam 3 rodadas, dá para o Emirados Árabes chegar a 18. Então é o seguinte, então eu acredito agora na vitória da Coreia. Ela precisa vencer, nesse caso aqui a Síria, já para carimbar o passaporte para a Copa do Mundo. Então mudei completamente aqui, tinha feito as contas de uma forma errada. Como Emirados Árabes pode chegar a 18 sim. Então, acredito que é um jogo que a Coreia deva vencer, tá bom? Mas, quem quiser colocar no bilhete, vai com empatezinho anula. O jogo é fora de casa. No caso, se Emirados Árabes tropeçar... Pô, às vezes é difícil falar. Emirados Árabes, os Emirados Árabes tropeçarem, a Coreia já estaria classificada. Para mim, já está classificada, tá bom? Só que a gente tem que ver... Há um interesse, principalmente para quem puder estar acompanhando o jogo 11 horas da manhã, se a Coreia estiver ali querendo amassar o jogo para vencer igual foi esse último, vitória da Coreia, beleza? Quem quiser botar no bilhete, quiser ir no safe, empatezinho, esses últimos jogos a gente tem tido bastante empate por aí e a vitória seca tem sido complicado no nosso bilhete. Placar para mim desse jogo, 2-0, acredito que tem tudo para vencer pela fragilidade da Síria. Se vocês quiserem olhar aqui, ó, a Coreia não perde para a Síria 5 partidas, vem de 5 vitórias seguidas, 12 jogos de vencibilidade. O time da Coreia realmente é muito forte na Ásia e tem tudo para conseguir mais essa vitória. 5 horas da tarde, indo para as eliminatórias da América do Sul, eu tenho Bolívia contra Chile. Bolívia que é um time jogando em casa e fora de casa é completamente outro time. Inclusive vem de uma goleada que levou da Venezuela, que é a seleção mais fraca aqui da competição, de todas da América do Sul, pelo menos na minha opinião, e na tabela também. Só que a Bolívia é um time que só sabe jogar a favor da altitude e joga bem. Antes de eu passar aqui ela jogando em casa, vamos dar uma olhada aqui na classificação geral, que a Bolívia tem 15 pontos, no momento é a 8ª colocada, porém o Uruguai tem 19, está 4 pontos na frente. O Uruguai aqui em 5º colocado vai para a repescagem, né? E Peru com 5 pontos na frente é a última seleção a classificar direto, tá? Só para repetir, os 4 primeiros vão direto para a Copa do Mundo, o 5º vai fazer uma repescagem, né? Vai enfrentar um time de outro continente para ver se vai ou não vai para a Copa do Mundo.
Analisando que ainda faltam 3 rodadas também, para a gente finalizar aqui as eliminatórias, a diferença é de 2 jogos, então dá sim, mesmo que seja difícil, dá para Chile e Bolívia se classificarem. Só que para isso eles precisam vencer esse jogo, tá bom? Se não vencerem, aí sim vai ficar muito distante, principalmente se as outras seleções aqui somarem pontos. A Bolívia jogando em casa em 7 jogos, ganhou 4, empatou 1, perdeu 2. É um excelente mandante, a Bolívia, principalmente esses últimos jogos dela. Fez 15 gols, sofreu 7, média de mais de 3 gols por partida jogando em casa. E eu tenho o Chile que, como visitante, em 7 jogos venceu apenas 1. É triste, eu acredito que o Chile não vá para a Copa do Mundo, porque eu acredito que ele não vença esse jogo de amanhã. Mas é triste, porque o Chile é uma seleção que estava com uma safra muito legal. Essa safra já está mais velha, né? Que é do Vidal, do Alexis Sánchez, o time que foi bicampeão da Copa América. E depois de um longo tempo indo seguidamente para a Copa do Mundo, eu estou acreditando que não vai. Mas ainda tem chance ali, a gente viu. O Chile não perde para a Bolívia 3 partidas. A Bolívia é sempre um time over dos últimos 6 jogos em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. Dito isso, tropa, é o seguinte. Por mais que eu acredite que a Bolívia não perca esse jogo jogando em casa, eu não colocaria meu dinheiro no mercado de resultados, tá bom? A não ser que eu estivesse assistindo o jogo. Para ser sincero, até se eu estiver assistindo e a Bolívia estiver melhor, eu não coloco meu dinheiro. Mas eu exploraria aqui o mercado de gols, porque eu tenho 2 seleções que precisam desesperadamente vencer, precisam somar esses 3 pontos se elas quiserem disputar a Copa do Mundo. A Bolívia está jogando em casa, ela tem que se expor, um time muito over jogando em casa. O Chile também, qualquer equipe aqui que for derrotada é um adeus para a Copa do Mundo. No caso da derrota é um adeus. Então depois que a gente tiver o primeiro gol, seja da Bolívia ou seja do Chile, a gente vai ter a outra seleção partindo para cima com tudo. E aí a chance da gente ver mais gols é muito grande. Eu cravo mais de gol e meio, tá pagando, se eu não me engano, 1,40, uma cotação muito boa. E é um jogo também que eu vou tentar explorar gols no ao vivo, dependendo do desespero das seleções, tá? Principalmente a Bolívia. A Bolívia é uma seleção muito desesperada, porque é uma seleção que consegue levar 4 da Venezuela, ainda mais se ela estiver perdendo, né? Ou então estiver ali no final do jogo, um empate, a Bolívia indo para cima, ela pode fazer, mas tem mais chance ainda de levar, tá bom? Placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-1 para a Bolívia, pode ser? 8 horas da noite, Uruguai contra a Venezuela. O Uruguai estava num longo tempo sem vencer. Se a gente olhar aqui, eram 4 derrotas seguidas. Acabou vencendo esse último jogo, ganhou de 1-0. E vai enfrentar a Venezuela, que é a lanterna do grupo. A Venezuela ela não tem chance de classificação, porque por mais que matematicamente... Não, nem matematicamente ela pode ter, tá? Não pode, porque ela só pode chegar a 19. E essas equipes aqui elas se enfrentam e também poderiam chegar a essa pontuação. Então, o grande interessado nessa partida aqui é o Uruguai. O Uruguai está jogando em casa, precisa vencer, porque o Uruguai, mesmo o 5º colocado indo para a repescagem, não quer participar da repescagem, né? O Uruguai quer conseguir essa classificação direto. Ele está a 1 ponto do Peru, completamente possível de alcançar essa 4ª colocação e quem sabe até chegar aqui próximo do Equador. O Uruguai jogando em casa, em 7 jogos, ganhou 3, empatou 2, perdeu 2, fez 7 gols, sofreu 6. O Uruguai é um time under, né? Tanto que eu sempre gosto de lembrar para vocês que o Uruguai chegou a ficar 6 jogos sem conseguir marcar gols. A Venezuela fora de casa, são 7 jogos, 7 derrotas, fez apenas 2 gols e sofreu 14. É um péssimo visitante, péssimo de todas as formas possíveis. O Uruguai está a 3 jogos invictos contra a Venezuela, 3 jogos sem sofrer gols. A Venezuela vem sofrendo gol nos últimos 11 jogos, dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Para mim, a vitória do Uruguai, tá? Não tem como eu buscar outra coisa aqui. Dá para explorar também o handicap asiático -1, porque aí eu tô acreditando que o Uruguai vai ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. E acredito que sim, porque a tendência do Uruguai marcar o primeiro gol é muito grande. E aí a Venezuela vai pro desespero, igual normalmente ela vai também, principalmente jogando fora de casa. E a tendência do Uruguai fazer mais é muito grande. Dá para explorar o mar de gol e meio? Tropa, até dá, só que o que me incomoda aqui é justamente o fato do Uruguai estar fazendo poucos gols. Pode ser que pelo desespero o Uruguai consiga até uma goleada, mas eu preferia entrar no handicap asiático -1 do que no mais de gol e meio, porque nesse caso se o Uruguai só vencesse por um gol, a gente não perderia. Se o jogo terminasse 1-0, por exemplo, igual o Uruguai gosta de ganhar, a gente não perderia, apenas anularia a nossa odd. Se você tem dúvida sobre handicap, vou deixar aqui também no card, ali eu explico direitinho como é que você faz para conseguir recuperar o seu dinheiro, mas tem que ser só no asiático, tá bom? Se for só handicap, corre que é furada. Vocês vão entender no vídeo, vão entender, eu deixei bem explicadinho, deixei uma tabela também, pode ser interessante para quem quiser realmente aprender. 8h30, eu tenho Argentina contra a Colômbia. A Argentina ainda sem o Messi,
porque o Messi estava se recuperando de Covid, né? Acabou sendo poupado. A Argentina já está na Copa do Mundo, então não tem por que forçar o seu garoto de ouro. A Copa do Mundo já é esse ano. Então vamos embora. A Argentina, segundo colocado, 32 pontos. A Colômbia é o primeiro time aqui fora, mas está a 2 pontos do Uruguai, que está na repescagem, e está a 3 pontos do Peru. Dito isso, Colômbia tem que vencer. A Argentina não tem tanto interesse assim, mas não deixa de ser a Argentina, uma seleção forte pra caramba, seleção que está invicta não sei quantos jogos, atual campeã da América. A Argentina está invicta, né? Pô, calma aí. A Argentina está invicta, não? 14 jogos, 9 vitórias, 5 empates. Colômbia, como visitante, venceu apenas 1, empatou 4 e perdeu 2, empata bastante. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 8 jogos em 6, a gente teve menos do que 3 gols. A Argentina está 28 partidas de invencibilidade, não é muita coisa, é uma fase muito pica que a Argentina está vivendo. Dos últimos 10 jogos em 8 foi a primeira equipe a marcar, dos últimos 10 jogos em 8 foi a seleção que venceu o primeiro tempo. Dos últimos 10 jogos em 8 venceu o primeiro tempo, isso. E a Colômbia, dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve menos que 3 gols. Dito isso, tropa, eu acredito que a Argentina vai vencer? Acredito. Tá jogando em casa. O que torna esse jogo perigoso é porque a Argentina não precisa vencer. Quem precisa vencer é a Colômbia. Então toma cuidado, porque pode rolar uma facilitada aí. Tá? Acredito que mesmo podendo rolar, não vai acontecer. Mas eu tenho que ser muito realista com vocês, principalmente para quem vai fazer essa partida pré-live, que não pode acompanhar. Porque vocês podem ver, caraca, a Argentina perdeu, então pô, a Argentina só empatou. Cara, a Argentina já está na Copa do Mundo. E quem tem que correr atrás de pontos é a Colômbia, tá bom? E se tratando de futebol, tudo pode acontecer. Uma coisa que pode valer a pena explorar aqui, tropa, é o mercado de gols, principalmente se a Argentina estiver vencendo o jogo, porque para a Colômbia perder de 1-0 e perder de 50-0 é a mesma coisa. Ainda mais que o Uruguai provavelmente vai vencer sua partida. Peru tem uma partida difícil, mas tem chance de vencer também. Então, no caso da Colômbia perder e essas duas seleções vencerem aqui, porra, vai ficar muito, mas muito difícil mesmo em 2 rodadas a Colômbia tirar essa vantagem, tá bom? Então, eu acredito que pode ser um bom cenário para gols se a Argentina estiver vencendo a Colômbia partir para o desespero, que aí pode fazer, mas também pode levar mais desse ataque bom da Argentina. 9h30 da noite temos o jogo do nosso Brasil, que vai receber o Paraguai. Esse jogo é onde, tropa? Eu não lembro. Belo Horizonte, ó, maneiro. Belo Horizonte, pessoal aí de Minas agraciado em ver a seleção. Não tanto assim, né? A seleção do Tite, porra, fora, é muito triste ver o Brasil sendo amassado, assim, amassado no sentido de o Brasil não conseguir passar do meio campo em diversos jogos contra o Peru, contra esse último jogo mesmo, contra o Equador. Depois que o Brasil fez o gol, o Brasil não atacou mais. O Brasil parecia a seleção pequena, um time pequeno do Brasil que faz um gol e se acovarda. Pô, foi muito ruim ver o Brasil do Tite assim, tá? Eu acho difícil o Brasil ganhar a Copa jogando desse jeito. Mas, de qualquer forma, mesmo não concordando com a convocação, com a escalação, vamos focar aqui que é o mais interessante nas nossas análises. O Brasil, ele é o líder das eliminatórias. O Brasil, ele joga para vencer. O Brasil, ele joga para vencer porque está jogando em casa. Óbvio, quando está jogando em casa, diante da torcida, não tem jeito. E outra coisa, o Brasil, ele joga para buscar um padrão de jogo que não tem com o Tite, tá? O Brasil joga para buscar alguma solução ali de jogadores que entram. Você pode ver que o Brasil, ele pode ter um grupo, a maioria já formado, mas ele não tem uma escalação ali definida. Então o Tite, ele vai rodando os jogadores para ver se ele encaixa alguém ali que possa ser jogadores de confiança. Alguns sim, alguns já tem garantido, Neymar, Casemiro, né? Talvez hoje o Paquetá, a zaga, mas então para o Brasil é muito importante vencer, jogar bem, né, e ver as peças ali que podem ser úteis para o Tite. Do outro lado eu tenho o Paraguai, que está brigando para entrar aqui, está a 6 pontos do Uruguai, já é uma missão muito difícil, faltando 3 rodadas. Muito difícil mesmo, falo para vocês, porque para mim o Uruguai vai vencer e o Uruguai já abriria 9 pontos. Vamos botar, o Uruguai vai jogar primeiro e vai vencer. Pum, abriu 9 pontos para o Paraguai. Em 3 jogos, para tirar 9 pontos, não vai tirar. Principalmente porque eu acredito também que o Paraguai não vai ganhar do Brasil. Brasil jogando em casa, 6 jogos, 6 vitórias, fez 15 gols, sofreu 1. O Brasil amassa jogando em casa, amassa, porque a torcida, nossa torcida brasileira faz muita diferença, né? Porque a gente sabe torcer, não tem jeito. A galera aí que é acostumada a ir nos seus estádios, torcer pelos seus times, quem é de organizada, quem não vai só para brigar, mas vai para torcer. A gente sabe aí que caiu no Brasil, filho, esquece, tá? A gente é muito quente. O Paraguai fora de casa, de 7 jogos ganhou apenas 1, empatou 3, perdeu 3, fez 2 gols apenas fora de casa. Tropa, eu não vou enrolar não, para mim é vitória do Brasil.
O Brasil é uma seleção muito forte, jogando em casa. A gente viu ali que quando joga em casa, normalmente joga bem, normalmente faz ali seus golzinhos, e acredito também que tem tudo pra gente ver pelo menos 2 gols. Eu tenho um Paraguai que ele pode estar sendo eliminado da Copa do Mundo nessa partida aqui, e pode ir pro desespero, e aí ir pro desespero contra o Brasil é capaz de levar mais. Então quem quiser aqui, vitória do Brasil mais de 1,5 gol. Handicap asiático -1 aqui me pega muito no Brasil, tá? Me pega muito, acredito que o Brasil deva vencer bem. O Paraguai tá uma seleção muito fraca, e eu vou cravar aqui um 3-0 sem massagem, tá? Sem massagem do Brasil no Paraguai. Pra gente fechar aqui, nosso jogo das eliminatórias, depois vou ver se tem alguns jogos aqui pra gente, igual eu tenho feito todos os dias, tá bom? 11 horas da noite, Peru contra Equador, só que antes tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, para deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o nosso vídeo. Conto muito com a sua ajuda, tá bom? É o seu like que não é para me engrandecer o canal. Eu gosto sempre de lembrar isso para vocês. O like é que faz o YouTube entender assim, pô, aquele vídeo ali tá cheio de like, tá cheio de comentário, deve ser bom, hein? Aquele vídeo ali deve ter alguma coisa especial. Aí pra galera que curte conteúdo de aposta, mas não conhece esse canal, ele bota ali do ladinho, sabe? Vídeo recomendado, aparece de repente ali no início da tela, ou então quando acaba um vídeo, ele, pum, já emenda o meu direto, cara, que isso? É o Mundo Bet, pô, a tropa do Mundo Bet tá chegando, tá? Esquece. Vamos lá, é o seguinte, tropa, a gente tem um jogo interessante aqui, porque são 2 equipes que no momento estão se classificando direto para a Copa do Mundo, e acredito que nenhuma das 2 equipes queira perder essa vaga. O Peru, ele tá mais aqui pressionado, porque o Uruguai tá 1 ponto atrás dele, o Uruguai tem um jogo... Eu tô repetindo tanto que o Uruguai tem um jogo tranquilo, que eu tô com medo de zicar o Uruguai. Eu não vou nem botar, acho que eu não vou nem botar o Uruguai no bilhete do canal para não zicar. Eu tenho a Colômbia também, que tá 3 pontos. E eu tenho o Chile, que, pô, dá pra chegar, tá bom? Dá pra chegar se o Peru ficar tropeçando. Assim, é difícil, tropa, pra caramba esse jogo, tá bom? É um jogo que eu não ia comentar pra vocês, mas eu vou comentar por uma coisa só. Vamos chegar lá. O Equador, em 15 jogos, fez 24 gols, sofreu 14. É uma seleção over. E o Peru, em 15 jogos, fez apenas 16, mas sofreu 20. Também é uma seleção over pelo fato de sofrer muito gol. Não tão over igual o Equador, mas é uma seleção over. Principalmente porque em casa, em 7 jogos, fez 9 gols, sofreu 10. Tem uma média ali de 2,5 gols por partida jogando em casa. Ganhou 3, empatou 1, perdeu 3. O Equador, como visitante, em 7 jogos, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 4. Fez 6 gols, sofreu 8. Vamos lá. Sofreu 8. Vamos lá. Quando as 2 equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcam. Tanto o Peru quanto o Equador vêm de 6 jogos de vencibilidade, elas estão vindo de grandes momentos. O Peru dos últimos 6 jogos, em 6 foi a primeira equipe a marcar. O Equador dos últimos 6, em 5 a gente teve menos que 3 gols, também foi a primeira equipe a marcar. Só não foi contra o jogo do Brasil, mas nos últimos 5 jogos, em 4 também foi. Dito isso, o que eu gostaria de explorar essa partida? Estou fora do mercado de resultados, eu acredito até que o Peru deva vencer esse jogo, pelo menos não perder, mas eu também não entraria no dupla chance aqui, porque é um jogo perigoso. O que eu poderia explorar? Um gol depois de já ter saído 1. Porque se o Peru estiver ganhando, o Equador vai ter que pelo menos tentar empatar. O Equador ele tem que pontuar para estar se distanciando da galera de baixo. E se o Peru estiver perdendo, ele pode estar sendo ultrapassado e jogando em casa. Aí ele vai para o desespero. Pode fazer, pode levar, né? Provavelmente levar, porque o Peru gosta muito de levar gol. Mas vou repetir para vocês. É um jogo que eu só entraria em gols depois de sair o primeiro, tá bom? Porque pode ser que o jogo seja estudado, né? As 2 equipes acabem arrastando bastante o jogo. Quer ver quem o Peru vai jogar depois? O Peru vai pegar o Uruguai, que é confronto direto fora de casa. Então, para o Peru já seria importante ganhar, manter essa vantagem ainda para o Uruguai, porque se ele perder e depois perder para o Uruguai, aí ele já era, já vai estar fora. Então, depois do primeiro gol, a outra equipe do desespero eu exploraria. Pré-live, não. Quem quiser entrar, dá para entrar no mais de 1,5 gol, mas eu não entraria. Tá pagando bem, tá pagando quase 1,50. Porque, como eu disse para vocês, pode ser um jogo ali estudado. Então, aquele 0 a 0 pode se alastrar um pouco e a gente ter uma partida só de 1 a 0. Mas sai um gol rápido, pô, a chance de buscar mais gols, aí fica show de bola. Beleza? Eu acredito que eu fechei. Eu não estou comentando aqui a Liga da Austrália, tropa, mas quem quiser é boa para gols e principalmente para escanteio, tá? Liga da Austrália. Como a gente tem muita situação de Covid, muitos times não estão indo com time titular, estão indo com time misto, agora está normalizando, o campeonato está normalizando e aí eu vou conseguir voltar
a falar do campeonato australiano, que é um campeonato que eu curto bastante, apesar do horário, mas é um campeonato, pô, muito legal para gols e para escanteio. Toma cuidado que a gente vê, ó, dá para ver que as duas equipes aqui estão puxadas um pouquinho mais para o under, diferente do Melbourne Victory, do Melbourne City, que é atual campeão, o Adelaide, né? A gente tem os times over aqui, esses times aqui começaram devagar, então toma cuidado com essa partida. Eu tenho jogos aqui das eliminatórias da Ásia que, pô, me dá um papapá. Vamos ver. Esse jogo aqui é interessante, Japão contra a Arábia Saudita. Por quê? Porque eu tenho o Japão, os dois primeiros eles vão direto para a Copa do Mundo, terceiro colocado vai fazer uma repescagem. O Japão ele está 1 ponto na frente da Austrália e ele vai pegar o líder do grupo, a Arábia Saudita. Faltam 3 rodadas ainda. Seguinte, o Japão, se ele perder esse jogo, e ele pode ser ultrapassado pela Austrália, tá? E se o Japão ganhar esse jogo, ele pode ir a 18, a Austrália pode ir a 17 e acabar embolando o grupo inteiro, pô. É muito interessante o Japão vencer, eu acredito que o Japão não perde esse jogo, daria para explorar um empate anula, eu acredito que o Japão não perde, ainda mais jogando em casa no Japão. Mas assim, é um jogo que eu vou tentar assistir e vou tentar buscar gols depois de sair o primeiro. Eu não exploraria gols antes porque o Japão é under. Ó, o Japão em 7 jogos só fez 7 gols. O Japão, dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve menos que 3 gols e vem de 3 jogos sem sofrer gols. Então acredito que esse jogo aqui tem cara de ser 1-0 Japão, 2-0, pode ser até um 2-1, mas eu exploraria gols se saísse, por exemplo, o Japão tá ganhando, a Arábia Saudita tá perdendo, perder de 1, perder de 1000, a mesma coisa, pode ir para frente pro ataque e aí a gente ter mais chance de ver outros gols, principalmente se a Arábia Saudita começar vencendo o Japão, que não é difícil de acontecer, o time da Arábia é bom, tá praticamente todo ano na Copa do Mundo também, e aí o Japão vai pro desespero, porque ele pode estar sendo ultrapassado pela Austrália, e aí ele sai da vaga direta, vai pra repescagem, aí seria um jogo muito bom pra gente ver gols, beleza? 1h da tarde eu tenho Oman contra a Austrália, jogo muito interessante aqui, porque pro Oman, para ele ficar vivo, ele tem que vencer esse jogo da Austrália, porque ele iria 10 pontos, faltariam 2 rodadas, e dá para ele tirar 6 pontos, né? É difícil, é uma missão muito difícil, mas é possível, não é impossível se a Austrália tropeçasse os 2 jogos. Então é um jogo que eu venho para buscar gols. A Austrália é um time muito over, uma seleção muito over. Em 7 jogos fez 13 gols e sofreu 4, mas fez 13, tem uma média de quase 2 gols por partida. O Oman é o contrário. Em 7 jogos sofreu 13 gols, o Oman ele vai por tudo ou nada, a Austrália ela tem que vencer, porque se o Japão vencer da Arábia Saudita em casa, pô, e a Austrália não vencer, ela já vai ficar bem distante dessa vaga direta, então como eu tenho o Oman que precisa desesperadamente vencer, a Austrália que tem que vencer também, e é uma seleção bem mais forte, para mim, esse jogo aqui tem cheiro de gols, tá? E se a gente olhar, quando elas se enfrentam dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. A Austrália, não tem nada interessante. A Austrália foi a primeira equipe a marcar dos últimos 10 jogos em 8 oportunidades. E o Oman, ao contrário, dos últimos 9 em 7 foi a primeira equipe a sofrer. Normalmente a Austrália a gente busca a vitória no primeiro tempo, mas nesse jogo aqui eu buscaria só no ao vivo. Pré-live dá para buscar gols, mais de 1,5 gol aqui, mais de 2,5 gols também, dependendo do desespero que tiver o Oman. E o empatezinho anula da Austrália me pega, tá bom? É até um jogo que eu poderia ter falado antes, porque para mim a Austrália não perde, muito difícil a Austrália conseguir, a Austrália tem que se esforçar muito para conseguir perder para o Oman, com todo o respeito que eu tenho ao Oman, mas a Austrália está precisando da vitória, ela não vai perder esse jogo aqui não, na minha opinião, beleza? Então pode valer a pena aqui um backzinho com empate anula. Deixa eu ver, eu tenho o Irã que já está na Copa contra o Emirados Árabes, o Emirados Árabes que a gente viu ali que ele tem chance de passar a Coreia ainda, uma chance remota, mas tem, e de pegar essa vaga aqui, essa segunda posição que pega a vaga direta. Mas assim, esse jogo eu fico preocupado porque o Irã já está classificado, tá? Sendo bem sincero com vocês, eu não sei se tem diferença lá na hora do pote da Copa do Mundo, se foi classificado em primeiro e se foi classificado em segundo. Se alguém souber me dizer, pô, deixa aí, mas eu acredito que não tenha diferença, tá bom? Porque elas estão sendo classificadas direto, acredito que possa ter diferença, de repente, o pessoal que participou de repescagem, por exemplo, tá? O pessoal que foi terceiro colocado. Porque se não tem tanta diferença, se não tiver diferença do primeiro colocado para o segundo, o Irã não tem necessidade de vencer, tá? A não ser para melhorar a marca dele. E se ele não tem necessidade de vencer, quem tem é os Emirados Árabes, torna o jogo perigoso. Então fica de olho nesse jogo aqui,
Pode rolar uma entregada ali, pelo menos um empatezinho, prefiro ficar de fora. A não ser que o Irã realmente precise vencer, que o primeiro colocado ele entra numa chave lá das bolinhas lá do sorteio da Copa do Mundo melhor, e aí ele teria motivação para vencer. Caso contrário, estou fora desse jogo. Líbano contra Iraque, para mim são duas seleções. O Líbano ele tem uma chance remota de buscar aqui a terceira posição, tá? Ele está cotado como favorito para vencer, mas pô, são duas seleções bem fracas, eu prefiro ficar de fora. Mesmo acreditando que o Líbano não deva perder, eu não coloco meu dinheiro nesse jogo, tá? Aconselho a vocês não colocarem também. Campeonato estadual, eu tenho o Palmeiras, mas eu não gosto dessa odd do Palmeiras. Vai pegar o Água Santa, que é bem mais fraco, né? Vem de 2 derrotas nos 2 jogos. E jogo aqui só valeria a pena entrar no primeiro tempo do Palmeiras. O Palmeiras começou amassando ali, quer decidir o jogo, dá para buscar essa vitória no primeiro tempo, tá? Para mim, nada além disso. Ou então o Palmeiras demorando ali para fazer o gol, consegue fazer um gol no final do jogo, ou no segundo tempo ali, tu pega uma odd melhor, aí poderia valer a pena. Beleza, tropa? Tô só caçando aqui, ver se tem algumas coisas que pode ser mais interessante pra gente, mas eu acredito que não. Eu tenho 7 de setembro contra a Náutico, eu não tenho odd, se eu tiver uma odd até 1,30 do Náutico, pode valer a pena pra gente. Se for abaixo disso, não, porque o 7 de setembro, ele tomou 7-0 no primeiro jogo. Eu acredito que a gente não vai ter odd desse jogo do Náutico, ele perdeu para o Sport. Deve ser igual ver a odd do Sport, 1.10, 1.15. Aí não compensa não, se for até 1.30, vale a pena. Fora isso, para mim não compensa não. Não sei quem quiser entrar também na vitória do primeiro tempo, mas aí já fica arriscado. É isso aqui, tropa. Para mim é o que eu tenho de mais interessante, que eu tenho de mais confiança aqui pra gente. Essa segunda divisão aqui da França, eu sempre tento dar uma olhada, mas eu fico de fora. Eu gosto do Toulouse, mas Toulouse também não tá bem das pernas não. Toulouse tem me decepcionado bastante, eu prefiro nem comentar. Beleza? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos de terça-feira. Terça-feira movimentada, principalmente por conta das eliminatórias sul-americanas, asiáticas. Escolha sempre os jogos que você tenha mais confiança. Cuidado que eu sempre vou zicar um time do bilhete. E espero contar com vocês amanhã. Tamo junto, muita fé. Pra cima! Bom, tropa, pra amanhã deixei uma tripla pra gente. Cravei vitória seca do Brasil, jogando em casa contra o Paraguai. E vitória seca do Uruguai, jogando em casa contra a Venezuela. O Uruguai precisando vencer, para ele seguir ali o sonho de disputar a Copa do Mundo. E para fechar, coloquei Coreia do Sul, empate anula, vai enfrentar a Síria, que é a lanterna do grupo. Coreia do Sul precisa vencer para garantir já a sua classificação antecipada, mas a gente vai com um empatezinho aí para ficar safe. Essa nossa tripla deu um total de 1.92 de odd, bom para dobrar o nosso investimento. O próximo disso, e tamo junto, muita fé, para cima!